A liderança do Partido Comunista da China em breve divulgará seu plano quinquenal, que se estenderá até 2030. O plano é um projeto econômico para o desenvolvimento de longo prazo da China. Analistas dizem que provavelmente estabelecerá metas ambiciosas para avanços tecnológicos e manufatura de alto nível. Por décadas, engenheiros prometeram que mais marchas significavam progresso, mais inteligência, mais sofisticação. Mas, parado no trânsito hoje, cercado por veículos que hesitam, caçam a marcha certa e dão solavancos, surge uma pergunta mais silenciosa. E se toda essa complexidade nunca tivesse sido progresso de verdade? O Evangelho do Mais, como o Ocidente se apaixonou por marchas. Na segunda metade do século XX, a indústria automobilística ocidental adotou uma crença tão profundamente enraizada que deixou de ser questionada. Progresso significava acrescentar. Mais cilindros, mais válvulas, mais marchas. De Detroit a Stuttgart, complexidade tornou-se sinônimo de inteligência, e o orgulho da engenharia era medido pela quantidade de peças. Na década de 1970, transmissões de 3 e 4 marchas eram suficientes. Os carros eram barulhentos nas rodovias e lentos nas subidas, mas funcionavam. Nos anos 1990, 5 marchas já pareciam sofisticadas. Quando chegaram os automáticos de 6 marchas, eles foram anunciados como um triunfo de refinamento, mais suaves, mais silenciosos, mais inteligentes. Então começou a escalada. 7 marchas se tornaram premium, 8 esperadas. Na década de 2010, transmissões de 9 e 10 marchas não eram mais experimentos. Eram produzidas em massa, instaladas em SUVs familiares, picapes e até carros esportivos. A Ford e a General Motors desenvolveram juntas um automático de 10 marchas tão complexo que mais parecia uma máquina industrial do que um componente para consumidores. Isso não era arrogância da engenharia, era impulso da engenharia. Uma vez que a complexidade se torna o padrão, dar um passo atrás parece rendição. Mas, por trás do discurso de marketing, algo desconfortável acontecia. Essas transmissões não estavam resolvendo um problema novo, elas tentavam lidar com um problema antigo que já havia atingido seus limites. O problema do motor Diva, por que a combustão precisava de uma muleta? O motor de combustão interna tem movido a mobilidade por mais de um século, mas sempre foi temperamental. Ele não consegue dar partida com carga, falha em baixa velocidade, se destrói em alta rotação e, mais criticamente, só opera de forma eficiente dentro de uma faixa muito estreita de rotações por minuto. Para a maioria dos motores, a gasolina e diesel, essa faixa de eficiência fica aproximadamente entre 2.000 e 3.000 rotações por minuto. Abaixo disso, o combustível queima mal. Acima, o atrito e o calor desperdiçam energia. Toda a caixa de câmbio já construída existe para manter o motor flutuando dentro dessa zona de conforto estreita enquanto o veículo percorre uma infinidade de velocidades. Enquanto o combustível era barato e as emissões eram pouco regulamentadas, esse compromisso era aceitável. Mas no início da década de 2010, as regras na Europa, nos Estados Unidos e no Japão ficaram muito mais rígidas. Metas de eficiência de frota deixaram os engenheiros com menos opções. Eles podiam redesenhar os motores do zero ou reduzir cada vez mais a faixa de operação usando marchas. Mais marchas significavam quedas menores de RPM entre cada troca. Quedas menores significavam que o motor passava mais tempo dentro de sua faixa eficiente. No papel era brilhante, na prática era um sinal de alerta. Quando um sistema precisa de 10 relações discretas para funcionar de forma aceitável, o sistema principal já está sob tensão. Quando a teoria quebrou o motorista, por dentro do pesadelo do automático de 10 marchas. Uma transmissão automática moderna de 10 marchas é uma peça de engenharia extraordinária. Dentro de sua carcaça há múltiplos conjuntos planetários, empilhados e interligados. Há 6 ou mais pacotes de embreagem, cada um dependendo de pressão hidráulica precisa. Um corpo de válvulas canaliza fluido por centenas de passagens, enquanto solenoides abrem e fecham em milissegundos baseados em previsões do software. Nada nisso é simples, nada é tolerante.
Essa complexidade se revela no momento em que a teoria encontra a realidade. Os motoristas percebem hesitação, busca incessante pela marcha certa, a sensação de que o veículo está pensando demais sobre algo que deveria ser instintivo. Pressione o acelerador suavemente em velocidade de cruzeiro e a transmissão debate suas opções. Reduz 2 marchas. Não. 3. Depois volta novamente quando a demanda muda levemente. Engenheiros chamam isso de lógica adaptativa. Motoristas chamam de atraso. Pior, a confiabilidade do sistema se torna probabilística. Cada solenoide, selo e disco de embreagem introduz outro ponto potencial de falha. Quando contaminantes entram no fluido, muitas vezes por desgaste normal, as válvulas travam. As trocas ficam duras. Eventualmente, a transmissão falha de uma forma que não pode ser reparada economicamente. A ironia é difícil de ignorar. Para economizar combustível, a indústria construiu transmissões que consomem energia apenas para existir. Bombas hidráulicas roubam potência. O atrito se multiplica a cada componente giratório. Ganhos de eficiência no papel são corroídos pela realidade mecânica. Isso foi apresentado como o ápice da evolução automotiva, mas em outro lugar, uma conversa diferente estava acontecendo. A rejeição silenciosa, o reset de primeiros princípios da China. Enquanto os fabricantes ocidentais refinavam relações de marcha e mapas de software, engenheiros chineses fizeram uma pergunta mais fundamental. Por que o motor precisa estar conectado às rodas o tempo todo? Em vez de tratar a caixa de câmbio como sagrada, eles a trataram como opcional. Em vez de otimizar em torno das fraquezas do motor a combustão, simplesmente as contornaram. Não se tratava de copiar sistemas híbridos do exterior. Os primeiros híbridos, especialmente os pioneiros no Japão, ainda dependiam fortemente da complexidade mecânica e de conjuntos planetários. Os fabricantes chineses escolheram uma abordagem mais radical. Removeram a transmissão na maioria dos cenários de condução. Em vez de forçar o motor a responder instantaneamente a condições de trânsito para as quais nunca foi projetado, eles separaram os papéis. O motor gera energia. Os motores elétricos entregam movimento. A ligação entre os dois é condicional, não constante. Essa decisão redefiniria o comportamento do veículo em baixas velocidades, onde a maior parte da condução realmente acontece. A revolução DHT, transformando motores em usinas de energia. A transmissão híbrida, dedicada, usada em sistemas como o DMI da BYD e o HI4 da Great Wall Motor, abandona as suposições tradicionais sobre transmissões. Em velocidades urbanas, tipicamente abaixo de 72 a 80 km por hora, o motor a combustão fica mecanicamente desconectado das rodas. Ele não fica em marcha lenta nos semáforos. Não responde ao acelerador. Em vez disso, funciona como um gerador. O motor gira a uma rotação estável e eficiente, acionando um gerador que produz eletricidade. Essa eletricidade vai para a bateria e depois para o motor elétrico. É o motor elétrico e não o motor a combustão que move as rodas. Essa arquitetura se alinha perfeitamente com a física dos motores elétricos. Eles entregam torque máximo a partir de 0 RPM. Não precisam de primeira marcha para sair do lugar, nem de segunda marcha para ganhar velocidade. A aceleração é linear e imediata. O motor a combustão, liberado da necessidade de seguir as demandas de condução, pode ser otimizado de forma implacável para a eficiência. Muitos desses motores usam variantes dos ciclos Miller ou Atkinson, sacrificando potência máxima em prol da eficiência térmica. Em um carro tradicional, isso pareceria fraco. Como gerador, é ideal. O resultado é um veículo que responde bem no trânsito, enquanto consome combustível na mesma faixa de carros pequenos urbanos. A complexidade não é substituída por simplicidade por si só, mas por clareza de função. Cada componente faz um trabalho, e faz bem. A verdade da marcha única, resolvendo o problema das rodovias. Críticos frequentemente apontam as rodovias como a fraqueza dos sistemas híbridos. Os primeiros projetos tinham dificuldade em altas velocidades constantes, onde a conversão de combustível em eletricidade e de volta gerava perdas. Os engenheiros chineses enfrentaram isso diretamente. Em velocidades de cruzeiro, tipicamente entre 96 e 112 km por hora, o sistema muda de comportamento. Uma única embreagem se engaja, conectando mecanicamente o motor às rodas por meio de uma relação fixa.
Não há trocas, nem busca de marcha, apenas uma marcha longa e eficiente projetada para movimento constante. Nessas velocidades, o motor a combustão finalmente opera no ambiente que prefere. Carga constante, RPM estável, flutuação mínima. Se o motorista precisa ultrapassar, o motor elétrico fornece suporte instantâneo, sem necessidade de reduzir marcha. Essa abordagem revela a verdade fundamental por trás da obsessão por múltiplas marchas. Em rodovias, os motores não precisam de 10 marchas, precisam de uma boa. Confiabilidade, custo e o fim do prestígio mecânico. Além de desempenho e eficiência, há a questão que decide a adoção: longevidade. Transmissões automáticas tradicionais são sistemas que sofrem muito desgaste. Pacotes de embreagem se degradam, fluidos se deterioram, resíduos se acumulam, reparos são complexos, especializados e caros, fora da garantia. Uma falha muitas vezes significa substituição completa. Sistemas DHT mudam essa equação. Há menos componentes sujeitos a desgaste. Motores elétricos funcionam magneticamente, com mínimo contato físico. Rolamentos e engrenagens de redução são simples em comparação. Para frotas e proprietários de longo prazo, isso se traduz em previsibilidade, menor custo de manutenção, menos falhas catastróficas, menor tempo de inatividade. O que antes era considerado um marco de excelência em engenharia, complexidade mecânica intricada, torna-se um passivo quando confiabilidade e custo importam mais do que prestígio. O fim do barroco, porque menos peças venceram. Houve um tempo em que o excesso em si era celebrado. Na arte, na arquitetura e na engenharia, complexidade era sinal de maestria. O período barroco produziu trabalhos extraordinários, mas também revelou os limites da ornamentação sem moderação. As transmissões de 10 marchas pertencem a essa tradição. Elas impressionam, são intrincadas e desnecessárias. O minimalismo funcional não é a ausência de sofisticação, é sofisticação expressa por disciplina. Saber o que remover é mais difícil do que saber o que adicionar. A filosofia chinesa de transmissão reflete essa mudança. Não mais alto, não mais complexo, apenas melhor alinhado à realidade. A caixa de câmbio moderna não desapareceu porque deixou de funcionar. Desapareceu porque deixou de fazer sentido. A pergunta não é mais quantas marchas um veículo tem, é quão inteligentemente a energia se move do combustível ao movimento. Nesse ponto, elétrons são mais silenciosos, rápidos e menos exigentes que o metal. O progresso não veio de adicionar outra relação, veio de perceber que as relações nunca foram o ponto.